Olá, eu sou o Anderson Piotto e quero convidar você para nós meditarmos no Salmo número 3. Vamos ler o primeiro verso? Diz assim: Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. São numerosos os que se levantam contra mim. Quem escreveu esse salmo foi Davi, rei de Israel. E Davi, durante o seu reinado, ele passou por muitas batalhas e muitos adversários se levantaram contra ele. Mas quando Davi ele escreve esse salmo, ele escreve um momento especial, um momento em que o seu próprio filho, chamado Absalão, se levanta contra ele para lhe tomar o reinado. As pessoas que iam conversar com Davi durante o seu reino para buscar algum diálogo com o rei, elas eram interceptadas por Absalão no meio do caminho. Então, antes delas chegarem em Davi, Absalão as parava e falava assim: fale comigo, não fale com o rei, de maneira que ele foi conquistando o coração das pessoas. Quando em um certo tempo, boa parte do reinado estava a favor de Absalão. Então Absalão ele se levanta contra o rei, com um muito numeroso povo ao lado dele para tomar o trono de Israel. Então Davi ele escreve esse salmo, acredito que de maneira muito sentida e dolorida, dizendo: Senhor, como se tem levantado o número dos meus adversários. É como se ele falasse dentro da sua alma, até o meu próprio filho, a quem eu amo, levantou-se contra mim. É como foi com Cristo, até aquele em quem eu confiava, levantou contra mim o seu calcanhar. Vamos continuar lendo. Verso 2 diz assim: São muitos os que dizem de mim, não há salvação para ele em Deus. Diante dessa situação que Davi viveu, mediante esse combate do seu próprio filho contra ele, Davi se retirou ali da região onde ele reinava, e ele se escondeu em um lugar. E muitos soldados que estavam sob as ordens de Absalão foram atrás de Davi. E quando viram toda aquela perseguição e também todo o contexto de contenda e todo o contexto militar e pessoal que estava acontecendo contra o rei, eles falaram assim: dessa vez Davi não escapa. Ele escapou da luta contra Golias, ele escapou da perseguição de Saul, mas dessa vez ele não vai escapar. E muitos diziam de Davi: não há salvação para ele em Deus. E às vezes é assim conosco, muitas lutas e perseguições se levantam contra nós e algumas pessoas olham para a nossa situação e dizem assim: não há salvação para essa pessoa em Deus. Às vezes os nossos pecados são tão mais gritantes do que a nossa vontade, que nós olhamos para nós e falamos assim: puxa, não há salvação para mim em Deus. Às vezes a nossa enfermidade é tão grande que alguém diz assim: não há salvação para nós em Deus. Então, diante dessa situação caótica, falaram para Davi também: não há salvação para ele em Deus. E se nós continuarmos, lermos o verso 3 e 4, diz assim: Porém tu, Senhor, és o meu escudo e a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor e ele, o seu santo monte, me responde. Davi disse: olha, no meio dessa situação tão doída para mim, dessa situação onde eu estou tão ferido, onde meu próprio filho se levantou contra mim, onde todos apontam para mim as suas lanças, as suas espadas e as suas flechas, Deus, ele é o meu escudo. Muito antes de Davi ser pai de Absalão, Deus já o protegia dos leões e dos ursos quando Davi cuidava das suas ovelhas. Deus já era o escudo de Davi desde a sua mocidade. Deus nunca havia abandonado Davi.
e nessa situação tão difícil para o rei, Deus não o deixaria. Então ele tem confiança em Deus quando ele fala: Deus é o meu escudo. E no meio de tudo isso, eu não vou levantar a minha própria espada contra o meu filho Absalão, mas eu orarei ao Senhor, porque do seu santo monte ele me responderá. Esse santo monte, eu já disse no estudo passado, no Salmo número 2, que era uma colina ao norte de Jerusalém chamada Sião, e lá estava o templo do Senhor, e as pessoas oravam viradas para o templo, esperando receber de Deus algum socorro. Então é como se entrasse em concordância com o Salmo 121, que fala assim: eu elevo os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro para essa situação aqui só pode vir de Deus, que fez os céus e a terra. Só pode vir do Senhor, que fez tudo o que há, os mares e os céus. Então ele, diante dessa situação, ele não age com o próprio braço, mas ele confia em Deus. Deus é o meu escudo, Deus me protegerá de todo esse exército. É o meu próprio filho que se levantou contra mim. Dizem que não há mais salvação para mim diante dessa situação, mas é o próprio Deus que é o meu escudo, e orarei a Ele, e eu sei que a minha oração ela não vai ficar no vácuo, Deus não vai me deixar falando sozinho, Ele vai me responder, porque o meu Deus é diferente dos deuses das nações. O Deus deles tem olhos e não vê, tem boca e não fala, ouvidos e não ouve, tem mãos e não toca, pés e não andam, mas o meu Deus não. Ele tem pés e anda, ele tem ouvidos e ouve, olhos e vê, mão e toca, boca e fala. Então ele vai interagir comigo. Davi, diante dessa situação, ele esperava uma resposta da parte de Deus, e ele tinha certeza que Deus o responderia. Agora, para o nosso espanto, nós vamos ler aí o verso de número 5 e 6, porque eu sei que isso vai ser muito importante para a gente, e nós precisamos atingir esse nível, que diz assim: deito-me e pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. Olha que fantástico isso, Aqui Davi ele está falando assim: olha, existem milhares, que estão posicionados contra mim. Existem milhares de soldados nas mais variadas emboscadas contra mim. Mas diante de toda essa situação, sabe o que eu faço? Eu deito e logo eu pego no sono. Olha que maravilha, irmãos, Davi, diante de tudo isso, ele repousava. Por que ele conseguia fazer isso? Porque ele sabia que não repousava sobre uma pedra ou dentro de uma caverna qualquer, Ele repousava nos braços do seu Deus, Então, como diz o Salmo 91, 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita e eu não serei atingido. Então ele tinha uma confiança profunda no Deus que o livrou de Golias, como eu já disse aqui. E nós podemos aprender muito com isso, porque às vezes nós estamos passando alguma coisa até pequena, comparada ao que Davi passou, uma perseguição do seu próprio exército, a mando do seu próprio filho para tirar a própria vida dele, Então nós passamos algumas situações até abaixo aí do que Davi passou e não conseguimos dormir, não conseguimos descansar, nós perdemos o sono e andamos em uma vida de ansiedade, agitação e preocupação. Mas o comportamento de Davi nesse cenário tão difícil me impressiona, e eu creio que te impressiona também, porque ele repousava e logo pegava no sono, porque ele não tinha medo de 10 milhares que se colocavam em posição contra ele. Que a gente desenvolva essa confiança de Davi no meio das situações difíceis que nós vivemos em nossas vidas, sabendo que o Senhor é aquele que nos guarda, que Deus nos eleve a esse nível de confiança nele, onde Deus é o nosso escudo e nós repousamos, não importa o quanto de maldade nos cerca, o quanto o pecado nos rodeia, o quanto o diabo ruge como um leão ao nosso redor buscando nos tragar, o quanto o que está acontecendo no mundo, que não afete a nossa confiança no Senhor. E vamos ler para encerrar os versos 7 e 8, que diz assim: levanta-te, Senhor, salva-me, meu Deus,
pois fere nos queixos a todos os meus inimigos, e aos ímpios quebras os dentes. Do Senhor é a salvação, e sobre o teu povo a tua bênção. Então Davi ele pede a intervenção de Deus para que Deus ele se levante em favor dele. E Deus ele deu um golpe fatal nos seus inimigos. Eu não sei se você tem hábito de assistir lutas na TV, mas às vezes o cara toma ali um chute na perna e continua lutando, toma um soco ali no peito e continua lutando, mas quando ele toma um golpe no queixo, no maxilar, às vezes ele desmaia, porque é um golpe fatal. E Davi ele fala: levante-se, Deus, nessa peleja, porque eu preciso que o Senhor esteja de pé nessa peleja, preciso que o Senhor haja nessa peleja e preciso que o golpe seja certeiro, que o golpe seja fatal contra os meus adversários. Então ele sabia que no momento de uma batalha ferrenha, Deus e somente Deus poderia dar um golpe certeiro, somente Deus poderia dar um golpe fatal. E quando nós fazemos de Deus nosso escudo, temos Ele como nossa confiança, descansamos, confiamos e repousamos nele a ponto de dormir enquanto as armas estão aparelhadas contra nós. Deus é poderoso e mais que poderoso, irmãos, para poder dar um golpe fatal nas adversidades que nós estamos vivendo. E ele encerra falando assim: olha, a salvação ela pertence a Deus. Eu sei que eu tenho um general, eu sei que eu tenho soldados aqui junto comigo também, eu sei que eu tenho capitães, eu sei que eu tenho armas também aqui do meu lado, Eu sei que eu estou até bem escondido aqui nesse lugar, mas a salvação ela vem de Deus, Porque se o Senhor não olhar a casa, em vão vigia a sentinela, Então que a gente coloca toda a nossa esperança de salvação em Deus. Quando eu falo em salvação, eu falo da bendita salvação conquistada na cruz do Calvário. Cristo se entregou naquela cruz para que nós fôssemos salvos. Ele fez aquilo que nós não podíamos fazer. Ele cumpriu uma lei que nós não podíamos cumprir. E Ele nos levou a Deus por meio da sua graça salvadora. A salvação, ela não é e nunca vai ser uma posse dos homens ou algo que eles conquistam pelos seus méritos e obras, mas a salvação, ela vem toda de Deus, e a bênção de Deus esteja sobre o seu povo. Esse salmo, irmãos, ele tem muitos termos militares, no meio de tantos conflitos e guerras, e era bem provável que o povo de Israel usasse esse salmo durante as suas pelejas, Então eu não sei a peleja que você está passando, mas você pode recorrer a esse salmo durante a sua peleja, pronunciá-lo durante as suas guerras, lutar pensando nas promessas desse salmo, que Deus ele é o seu escudo, por mais que às vezes seja o seu próprio sangue que venha te ferir, alguém da sua própria família que venha se levantar contra ti, porque a palavra fala que os inimigos do homem muitas vezes serão os da sua própria casa. Que você pegue esse salmo, coloque em seu coração, ore, confie em Deus, porque a salvação ela vem do Senhor. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.